Internacional 1, Cruzeiro 2, mais 3 pontos na conta das cabulosas. Esse time segue invicto, segue com pontuação de líder e arranca uma vitória num jogo em que acho que dá pra gente dizer que o adversário talvez merecesse sorte melhor, né? E que bom, que gostoso é poder vencer nessa circunstância. E aí eu quero falar um pouquinho sobre esse jogo hoje. Talvez a minha opinião seja polêmica ou impopular, melhor dizendo, mas quero falar um pouco sobre o jogo, abordar algumas questões que o Jonas fala na entrevista dele pós-jogo, que eu acho que são relevantes, e quero conversar um pouquinho também sobre a relação expectativa-realidade, que eu acho que é necessário para que a gente consiga entender o que aconteceu ontem e até para a gente se preparar para o que vem pela frente. Bom, gente, eu até citei a entrevista do Jonas, essa coletiva tá na TV Cruzeiro, se você não viu ainda, pausa aqui o vídeo, vai lá, assiste. São 5 perguntinhas só, se eu não estiver enganada, é uma coletiva curta, mas eu acho que muito relevante, principalmente, acho que a penúltima pergunta que ele responde é sobre proposta de jogo, né, sobre como ele leu o jogo, e aí ele fala tanto da proposta do Inter quanto da proposta do Cruzeiro, explica como ele enxergou o jogo, eu acho que é muito relevante para explicar o que a gente viu nesses 90 minutos. E eu não quero ficar aqui repetindo o que ele já falou, eu acho que o Jonas é um cara muito didático, entende de futebol muito mais do que eu, então, e acho que é uma leitura coerente, assim, né, às vezes a gente sabe que tem alguns treinadores que falam coisas assim meio desconectadas da realidade. Não costuma ser o caso do Jonas e não foi o caso do Jonas nessa entrevista. Eu acho que o que ele fala ali é muito relevante. Então, vai lá, assiste se você não tiver assistido. Eu acho que esmiuça bem, assim, do ponto de vista tático, o que não funcionou do lado do Cruzeiro e o que funcionou muito bem do lado do Inter, para que a gente pudesse ter essa sensação de que o Inter jogou melhor a maior parte do tempo, né? Eu acho que o primeiro tempo, ele é muito do Inter. O Inter consegue ser mais vertical quando tem a bola, finaliza mais por isso, e isso comunica muito com o momento do Inter também, né? É uma equipe que ainda não venceu no campeonato, segue sem vencer, mas precisava muito dessa vitória, né? Inclusive, seu treinador foi demitido do cargo, não suportou essa sequência de maus resultados. Então, acho que o Inter tinha mesmo essa responsabilidade, né? De assumir o protagonismo do jogo, de buscar mais o gol, foi mais vertical quando tinha a bola, finalizou mais, e acho que no meio-campo dominou as ações, né? E normalmente quem domina as ações no meio-campo costuma dominar o jogo e normalmente vence, né? Não foi o caso no jogo de ontem. Acho que o Cruzeiro, na reta final, equilibra o jogo, na reta final do primeiro tempo, né? Equilibra o jogo. Não diria que jogou melhor que o Inter, que foi superior ao Inter na reta final, mas eu acho que equilibra. Né, e aí chega ao seu gol e finaliza o primeiro tempo vencendo de 1-0. Tem que ser falado, assim, para mim, antes do gol do Cruzeiro, logo ali no início do primeiro tempo, tem um pênalti não marcado para o Inter, assim, eu vi esse lance, já achei pênalti pela transmissão da TV Brasil, e depois vendo por um outro ângulo ali no Twitter do Inter, né, para mim muito claro que é o toque, que é o pênalti, a arbitragem não marcou, mas é um lance que mexe diretamente no resultado, né, porque naquele momento se o Inter converte a penalidade, já vinha jogando melhor, não que o Cruzeiro não tenha demonstrado capacidade de buscar resultados, né, mas eu acho que o jogo mudaria muito, né, então acho que cara, a gente tem que ser justo, né? Assim, a arbitragem do Campeonato Brasileiro, especialmente do feminino, ela é bem ruim, ela é bem aquém daquilo que a gente gostaria, a gente sempre vê erros de arbitragem, já tivemos aí muitos erros que prejudicaram o Cruzeiro, né, ao longo da campanha, e agora um erro que prejudica o Inter. Então, acho importante fazer essa nota aí. Mas fato é que o primeiro tempo termina com o Cruzeiro vencendo e aquela sensação de um time, a fase, né, dos dois times. Você tem um Internacional que vive uma fase muito ruim, então que faz um primeiro tempo que talvez não tenha feito contra nenhum adversário ainda nesse Campeonato Brasileiro, talvez na estreia do Inter tenha feito um primeiro tempo similar, assim, mas era um contexto de adversário bem diferente, né, mas acho que fez um jogo muito justo, assim, contra o Cruzeiro, finalizou muito mais no primeiro tempo, teve mais posse de bola, talvez merecesse sorte melhor, mas o Cruzeiro sai com o placar justamente porque vive um momento muito melhor também, né, é um time muito qualificado, que precisa de muito pouco espaço, né, para construir as suas jogadas de perigo, e aí, mais uma vez, né, numa bola parada, a Bianca faz um cruzamento com muito veneno, né, e a zaga do Inter tira com a mão, acho que é um pênalti muito claro, não tem muita discussão, ela vai lá, confirma o gol, e aí na reta final do primeiro tempo, a sensação que o Cruzeiro tinha um pouco mais de controle do jogo, e vai para o intervalo assim, mas no segundo tempo não vejo tanta mudança de cenário, né, o Inter volta melhor no segundo tempo novamente, da mesma forma que foi o primeiro, basicamente, e aí chega ao gol de igualdade com muita justiça, acho que já vinha criando para isso, né, vinha esbarrando talvez na falta de confiança, no momento que não é muito legal, e aí consegue confirmar o seu gol,
e quando faz o gol, a sensação é que para de jogar como vinha jogando, né? Talvez naquele ímpeto de proteger um pouco mais o resultado, e aí o Cruzeiro fica mais confortável com a bola ali, principalmente no meio-campo. E aí esse time do Cruzeiro, quando tem conforto com a bola, ele é muito fatal, né? A gente tem peças de muita qualidade, assim, o lance do gol mostra isso, né? Então é visão de jogo, é qualidade técnica, é posicionamento. Então é um time que sabe muito bem o que fazer com a bola. Se você permite tempo e espaço ao nosso time, principalmente ali no setor de meio campo, você vai se colocar em apuros, e foi isso que aconteceu. É um gol que sai basicamente na sequência, né, do gol do Inter. Então é essa capacidade que o time do Cruzeiro tem de superar as adversidades ali dentro da própria partida, né? É um time que tem que ser acostumado a buscar resultados, a arrancar vitórias assim, meio que contra tudo, né, e contra todas as circunstâncias. E do outro lado você tem uma equipe que precisa escalar uma montanha para fazer um gol e logo na sequência acaba cedendo o gol da vantagem para o Cruzeiro. E aí ali acho que animicamente o Inter sentiu muito, e a partir ali do gol do 2-1 ou do 1-2, né, o Inter realmente não consegue ter mais o mesmo ímpeto no jogo. É difícil também, né, você manter os 90 minutos, e ali sim eu acho que o Cruzeiro foi melhor que o Inter, né? Aí até do ponto de vista de estratégia mesmo, né? Assim, soube controlar o jogo e não sofreu, e o que era o necessário naquele momento. Então acho que foi uma partida muito difícil, assim, eu já esperava que fosse ser um jogo difícil, em que pese que eu acho que a equipe tinha que viajar para lá, entendendo que era uma oportunidade de pontuar, e por que não buscar 3 pontos, porque eu acho que não é todo dia que você vai enfrentar o Inter fora de casa, vivendo uma fase tão ruim quanto tem vivido, com esse elenco que tem, né, e com a qualidade técnica individual que tem no seu grupo. Então eu acho que, obviamente, né, do nosso lado, é olhar o que precisa ser corrigido, por que o Inter conseguiu explorar tão bem, né, essas nossas fragilidades. Pela frente a gente tem aí alguns confrontos bem duros, né, tanto nessa primeira fase, quanto, e principalmente, a gente avançando para onde a gente quer estar. Sem sombra de dúvidas que os adversários vão nos impor dificuldades também, então cabe, obviamente, a comissão técnica, né, e as atletas assimilarem para, numa próxima, não sofrer tanto, ou conseguir escapar, né, dessas adversidades que o adversário cria para você. Mas acho que tem muito mérito também do Inter, né, que precisava demais do resultado, mudou um pouquinho o seu jeito de jogar em relação ao que vinha jogando nos últimos tempos, teve muito ímpeto, aparecia com bastante gente no último terço, muito vertical, finalizando muito, buscando muito gol, fez uma boa partida, né, e aí, por N circunstâncias, acabou não conseguindo o resultado. Acho que faz parte, acho que diz muito sobre o momento das duas equipes na temporada e na competição. E eu quero falar um pouco, assim, sobre essas sensações, né, depois do jogo. Acho que com a gente que é torcedor e que assiste futebol, assiste o nosso time e outros, a gente costuma terminar um jogo com algumas sensações, né? O time jogou bem, o time jogou mal, foi uma boa partida, não foi? E acho que a sensação geral, assim, no final dessa partida, e estando ali no Twitter, o Twitter é uma rede onde você reage ao vivo a eventos, né? Então você consegue pegar ali muito no calor da emoção a reação das pessoas, e acho que de forma geral a sensação do cruzeirense é que o time teve talvez mais sorte do que juízo, que não foi uma boa partida do Cruzeiro, que talvez tenha sido a pior partida do Cruzeiro na temporada. Eu acho que são opiniões válidas, assim, existem argumentos para embasar todas elas, mas eu queria falar um pouquinho sobre expectativas, porque eu acho que se a gente pegar o recorte só do Campeonato Brasileiro, mas vale também para os 2 jogos que nós fizemos na Supercopa do Brasil. Mas se a gente pegar só o recorte do Campeonato Brasileiro, eu acho que o time, com a exceção desse jogo contra o Juventude, que foi um jogo bem linear da equipe, assim, de amplo domínio, com e sem bola, posse de bola totalmente do Cruzeiro, né, finalizações, o Juventude não conseguiu nos agredir. É um jogo de 4-0 que poderia ser 5, que poderia ser 6, você perde pênalti, você coloca 2 bolas na trave. Então foi realmente um jogo excepcional do Cruzeiro e de muito controle do início ao fim. Mas se você pegar as partidas que antecedem esse jogo contra o Juventude, os contextos são muito mais parecidos com esse do jogo do Inter. Então, ali contra o Grêmio, o time sai de um 0-2 e vira o placar 2 vezes, né? Vai buscar a vitória já basicamente nos últimos minutos, lá nos acréscimos do segundo tempo. Contra o Fluminense, viaja para encarar um gramado ruim, um time que joga numa linha de 5, e que tem tirado pontos de muitos adversários, né, desses favoritos ao G8. O Cruzeiro vai, consegue fazer o seu primeiro gol. Uma felicidade enorme da Sorriso numa cobrança de falta absolutamente indefensável, e no último minuto o Cruzeiro vai lá, consegue mais um gol, arranca mais uma vitória fora de casa. Contra o São Paulo, num contra-ataque, o Cruzeiro leva um gol ali antes de 2 minutos do primeiro tempo, continua seguindo ali a sua estratégia, né, a sua ideia de jogo, marca muito alto, individual, consegue fazer um primeiro tempo muito bom contra o São Paulo, num jogo sem posse de bola, né, um jogo sem bola muito bom,
chega à igualdade do placar e no segundo tempo sofre bastante, mas consegue segurar esse 1 ponto. E aí tem esse jogo contra o Juventude, que é meio fora da curva, e agora a gente tem esse jogo contra o Inter, em que a equipe também dá uma oscilada aí, né? O jogo parecia muito mais a feição do Inter do que a nós na maior parte dos 90 minutos, e ainda assim o time vai lá e consegue arrancar os 3 pontos. Eu acho que essa tem sido a tônica do nosso time nesse primeiro momento, né? Um time que vai lá e arranca as vitórias muito mais no ímpeto, né, nesse processo de confiança que vem se retroalimentando nesse grupo. Então, elas acreditam até o final, elas arriscam mais, a bola acaba entrando, e isso gera mais confiança para o próximo jogo, e isso já passou para o torcedor, né, que esse time toma um gol, o torcedor não desanima, sabe que ele pode buscar. Então, esse processo tem acontecido esse ano. Mas em termos de performance, eu acho que não foi muito distante daquilo que a gente já tem vivido nessa temporada, nessa curta temporada, é bom dizer. São 5 jogos, né, de Campeonato Brasileiro, muito no início, né, é um trabalho embrionário. E quando eu falei aqui no primeiro vídeo, se você resgatar aí, o primeiro vídeo desse canal, eu falo que o Cruzeiro tem um elenco muito interessante, as contratações que o Cruzeiro fez, elas empolgam o torcedor e com razão, as atletas que já estavam aqui empolgam o torcedor e com razão, mas é um trabalho que começa basicamente do zero, porque você muda demais o seu elenco, é uma reformulação por completa. Da goleira a centroavante, a gente tem mudanças no time em relação ao ano passado em todas as posições, então o natural é que demore a encaixar, né? O natural é que demore a dar resultado. E a questão é que a gente tem conseguido o resultado, muitas vezes não tem conseguido aquela performance que, nossa, né, um jogo de controle absoluto do início ao fim. Só que eu acho que isso faz parte, né? Tá dentro do contexto. Se o Cruzeiro tivesse conseguindo performar assim com muito controle do início ao fim, em todas as partidas, eu acho que seria um ponto fora da curva, pelo fato de que é pouquíssimo tempo de trabalho, por mais que o treinador já esteja aí há mais tempo, é um elenco que mudou muito. Então, até todo mundo assimilar as ideias do treinador, questão de entrosamento, questão de ritmo de jogo, né, gente? Tá tudo muito, muito recente. E basta você, se você estiver assistindo as outras equipes, você vai ver que não tem ninguém voando, tá todo mundo oscilando, ora em resultado, ora em desempenho, ou nos dois. Então, não sei se vocês vão interpretar isso aqui como eu passando pano, mas é a minha opinião. Eu acho que o time fez uma partida muito similar àquilo que vem entregando aí no campeonato. Tem oscilado dentro dos jogos, mas a notícia muito, muito boa é que tem conseguido arrancar os pontos, né? É que tem conseguido ter esse ímpeto de superar essas adversidades e tem terminado a maior parte desses jogos com 3 pontos. A gente está falando de 4 vitórias e um empate, né? Invencibilidade no campeonato, pontuação de líder, falta ali o saldo de gols, né, da Ferrinha, que é melhor que o nosso. Então, eu acho que, analisando todo o contexto, não tá assim, nossa, maravilhoso, perfeito, mas acho que tá muito bom. E eu acho que nesse primeiro momento, mais importante, se você não consegue ter uma performance assim de encher os olhos, é você conseguir o resultado. Primeiro, porque a gente precisa se classificar e de preferência bem, né? Tentando uma posição que nos coloque em condições de decidir o mata-mata em casa, ao lado do nosso torcedor, né? E segundo, porque é muito melhor trabalhar com o resultado, né, gente? Acho que o clima fica mais leve, né? O trabalho consegue fluir com mais paz. Então, basta analisar, por exemplo, a situação que vive o Inter ou outras equipes, né, que têm sido muito questionadas porque o resultado não está vindo. Então, muito melhor trabalhar com o resultado ao seu lado, e eu acho que o Cruzeiro tem conseguido isso nesse momento, em que pese não ser brilhante em todos os jogos ou durante os 90 minutos, né, ali dos jogos. Eu encaro com naturalidade, acho que é uma questão das expectativas que se criam também. Acho que o time tem dado muito orgulho ao torcedor, o torcedor quer acompanhar cada vez mais, tem muita gente que está acompanhando muito esse ano, né, e não acompanhou em anos anteriores, e eu acho que isso é muito positivo para a modalidade, para o Cruzeiro, para elas, quanto mais gente junto com elas, melhor. Mas eu acho que cria-se, né, essa expectativa, assim, de que o time vai fazer uma apresentação como fez contra o Juventude sempre, e eu não acho que isso comunica com a realidade. Não foi assim até aqui. E o Juventude é um adversário de um contexto bem específico, em que pese que estejam próximos na tabela, o Inter tem um elenco, assim, com muito mais material humano para te entregar um jogo bem mais franco com o Cruzeiro do que o Juventude. Foi isso que a gente viu ontem ali no Rio Grande do Sul. E aí, em última instância, né, o que eu queria falar é que eu acho que em outros tempos a gente perderia esse jogo, tranquilamente, assim, de uns 3-0, 3-1 talvez. Em outros tempos a gente estaria no lugar do Inter, né? E quantas partidas nós perdemos como o Inter perdeu ontem? Você jogando melhor que o adversário, criando mais, finalizando mais, não conseguindo converter suas chances em gols, e o adversário ali, às vezes, em 2, 3, 4 finalizações, matar o jogo. E eu acho que isso comunica muito com um aspecto que é meio intangível, assim, do futebol, mas que era muito necessário o Cruzeiro virar essa chave, que aí cada um vai chamar de uma coisa, né? É a tal da casca, né? E eu acho que é muito importante ter isso, assim. E esse grupo, né, em que pese que mudou bastante do ano passado para cá, e né, se você for analisar ano a ano,
Mas eu acho que a turma que já estava aí, né, apanhou muito, assim, metaforicamente, né, são derrotas muito doloridas, eliminações doloridas, aquele quase que machuca na alma do torcedor e também de quem entra em campo, né. Então, eu acho que tudo isso vai ensinando, né, a derrota, a eliminação, isso vai ensinando você, vai criando casca. A gente teve algumas adições no elenco esse ano, assim, de atletas muito experientes, né, acostumadas a grandes palcos, a grandes camisas, campeãs por onde passaram. Então, a gente começa a ter um grupo, eu acho, bem maduro, assim, para lidar com adversidades e para fazer o que tem que ser feito, né. Então, em que pese que não foi lá uma performance brilhante do Cruzeiro, e é óbvio que eu prefiro ganhar controlando o jogo, eu prefiro 1000 vezes, né? Não precisa nem ser, sabe, com as linhas super altas, igual foi contra o Juventude, mas fazendo um jogo de controle, sem sofrer, né, com o adversário. É evidente que eu prefiro isso, mas se não for possível, eu prefiro um grupo que consegue me entregar o resultado, assim, mesmo quando o jogo não está tão à nossa feição. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente não teve isso em outras temporadas. Eu não acho que isso é garantia de nada. Futebol é jogado, tá tudo muito cedo. Foi agora o primeiro terço da primeira etapa do Campeonato Brasileiro, né? O ano ainda é muito longo, mas eu acho que se a gente quiser construir qualquer coisa, né, para esse ano, para o ano que vem, para o futuro aí que está próximo, ter um grupo com casca é muito importante. Então, ontem foi mais uma prova disso, né? Um jogo que em outros anos, em outras circunstâncias, a gente teria perdido e assim com bastante tranquilidade. Então, isso me deixa muito feliz, muito satisfeita. Eu acho que a equipe fez o que tinha que fazer. E se em algum momento não for brilhante, mas buscar os 3 pontos, eu acho que nessa primeira fase é isso que importa. Foi lá, pontuou, segue muito bem no campeonato e domingo já tem um jogo extremamente difícil contra o América, numa logística que nos prejudica bastante, né? Assim, o time não vai conseguir descansar, não vai conseguir treinar, então vai para esse jogo contra o América para fazer mais uma apresentação de imposição. E aí é importante, eu acho, o torcedor entender isso, que nessas circunstâncias, assim, a diferença do elenco e etc e tal, não consegue ser tão traduzido no campo, né? A gente vai para uma circunstância bem difícil e, mais uma vez, acho que a pontuação nesse jogo, seja 1 ponto, seja 3, passa pela capacidade desse grupo de superar adversidades. Mas aí a gente fala mais sobre isso no pré-jogo de América e Cruzeiro, provavelmente amanhã, aqui no canal. Um abraço